Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Palestra na Fraternal. Recebendo hoje a nossa querida amiga, palestrante e escritora Leonilda Nardi. Seja bem-vinda, Leonilda. Ao final da palestra da Leonilda, ela fará o sorteio de um exemplar do livro que ela escreveu, Estudos Diversos. Então, boa sorte a todos. Esperamos que todos tenham uma ótima palestra. E a palavra é sua, Leonilda. Muito obrigada, querida. Bem, boa noite a todos, queridos amigos da Fraternal. E é assim, com muita gratidão e com muita alegria que nós retornamos. E eu peço a nosso Senhor Jesus que esteja conosco, nos abençoando e nos iluminando a todos nós. Bom, como a nossa amiga já disse, o tema que eu vou comentar hoje chama-se a regeneração da Terra e a nossa. Eu escolhi esse tema porque na última vez que eu estive aqui, eu fiz uma palestra em que eu disse que a Terra estava finalizando um tempo, o tempo de expiações e provas, o qual se iniciou com a vinda de Jesus e estava passando para um novo tempo. Então a Terra chegará a ser um mundo de regeneração. Então eu vou fazer o comentário a respeito dessa questão da regeneração, né? A humanidade chegou a um período muito importante, um período de crescimento, um período de muitas transformações que já estão acontecendo e ela vai se elevar na hierarquia dos mundos. E é por isso mesmo que ela passará a ser um mundo de regeneração. Isso significa que ela está subindo um degrau no seu progresso espiritual. Numa próxima etapa, ela passará a ser um mundo feliz e depois, um pouco mais adiante, será um mundo divino, que será morada de espíritos puros, espíritos divinos. Então a gente vê que é uma certa escala mesmo do progresso dos mundos, né, da progressão dos mundos. Como isso está assim muito bem explicado no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que se chama Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Os mundos progridem materialmente, progridem constantemente. Então, o que acontece? Nós vamos exemplificar, nos últimos tempos, com o avanço da tecnologia, quer dizer, um avanço tão grande que tem acontecido nestes últimos tempos, e em todas as áreas, é um avanço assim muito importante. Se a gente for lembrar de tempos mais antigos, então não dá nem para a gente mensurar esse progresso, que é assim bastante grande mesmo, né? E esse progresso é consequência do desenvolvimento intelectual dos seres humanos, sem dúvida nenhuma. Quanto ao progresso moral, ele também acontece com os seres humanos, é claro, mas ele acontece depois do progresso intelectual. Os espíritos nos ensinam que, primeiramente, o ser vai se desenvolvendo, vai aprendendo a desenvolver o seu próprio livre-arbítrio e, a partir daí, é que ele vai fazendo as conquistas para que possa ter o seu desenvolvimento moral. E isso é bastante importante. Então, é certo que os dois progressos não acontecem ao mesmo tempo. Primeiro acontece o progresso material e depois o progresso moral. E é bastante importante também a gente lembrar aqui que o Espiritismo tem uma importância muito grande no desenvolvimento da humanidade, nessa mudança de fase que nós estamos comentando hoje.
E isso está descrito no próprio livro dos Espíritos, naquele item que foi chamado de prolegômenos, que está bem no início do livro, onde eles fazem a apresentação do livro. Então, nesse item, eles dizem o seguinte, que cabe a eles a missão de instruir e de esclarecer a humanidade, abrindo essa nova era para o progresso de todos, para a regeneração de todos, né? E o Espiritismo, a gente sente que ele faz justamente isso. Por quê? Porque ele nos incentiva ao progresso moral. Constantemente, todos os temas do Evangelho, de todos os livros da doutrina, nos incentivam ao progresso moral. Então, isso nos ajuda bastante nessa questão da evolução, não é? E o Espiritismo nos dá uma fé esclarecida, uma convicção, uma fé raciocinada. Então, nós temos uma convicção. Quando a gente compreende a doutrina, imediatamente a gente tem essa convicção dentro de nós para podermos colocar em prática tudo aquilo que ela nos ensina. Então, ela vai nos falando tudo isso, nos explica que a vida é eterna, ninguém morre, a vida continua, não é verdade? E nos diz uma outra coisa muito importante também, nos ensina que Deus é amor, Deus é Pai, Pai de todas as criaturas sem exceção, mas Ele é um Pai de amor. E a lei divina, a lei que nos rege, que rege toda a humanidade, toda a sua criação, é a lei de amor. Então, tudo isso é muito importante. A doutrina também comenta e nos mostra qual é o objetivo da nossa vida, o porquê de nós termos renascido, o porquê de nós estarmos aqui, qual é o objetivo principal que nós devemos procurar conquistar em nossa vida terrena. É justamente o nosso progresso espiritual. Logicamente que nós devemos buscar também o progresso material e todas essas questões que fazem parte da nossa vida quando nós aqui estamos. Mas, sem dúvida nenhuma, o progresso espiritual, que já está tratando da nossa evolução, é o que tem prioridade, é o que nós devemos procurar em primeiro lugar. Como é que nós conquistamos isso? Na medida em que nós vamos procurando melhorar, que nós vamos procurando ser assim, mais fraternos, mais benevolentes, não é? Sentimentos melhores. Então, é tudo isso, não é? Que é necessário para a nossa evolução. É muito importante nós sabermos, como eu disse, a vida é eterna, quer dizer, a vida continua, não é? Depois dessa vida. É muito importante. Então, vejam só, precisamos entender também por aí que há uma grande influência entre os seres que estão desencarnados e nós que aqui estamos. E a influência é muito grande mesmo. E nós precisamos nos esforçar, fazermos de tudo para que nós possamos manter a nossa sintonia com os bons espíritos que sempre vão colaborar conosco, nos inspirando para o bem, nos conduzindo melhor em nosso caminho. Porque se nós não vigiarmos, se nós estivermos desatentos, muitas vezes nós seremos influenciados pelos espíritos sem esclarecimento, que mesmo quando eles não queiram fazer isso, eles nos prejudicam, justamente porque eles não têm o entendimento da vida que continua, não têm os esclarecimentos e acabam nos prejudicando, nos conduzindo para situações que nós devemos evitar. O Espiritismo, ele nos lembra e ele nos esclarece
o tempo todo sobre os ensinamentos de Jesus, que são a base da doutrina. Então ele contribui, sem dúvida nenhuma, para que os homens passem a observar as leis divinas. Então a gente vê a importância que ele tem para a nossa regeneração, sem dúvida nenhuma, né? Santo Agostinho, no terceiro capítulo, conforme eu já mencionei, terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dos diversos mundos, né, das condições dos diversos mundos. E ele fala também dos mundos regeneradores, que como a Terra, dentro de pouco tempo, está caminhando para isso. E o que ele diz? Que esses mundos regeneradores são mundos de transição, certo? E que a humanidade que habita esses mundos está liberta das paixões desordenadas. Quer dizer, os espíritos que habitam esses mundos, eles não se envolvem com fanatismos, não se envolvem com ambições sem limites, não é? E tantos outros desejos, assim, vamos dizer, exagerados, que prejudicam as criaturas humanas. Mas esses espíritos já são espíritos melhores, que já têm um progresso maior. Então, eles não se envolvem com preconceitos, por exemplo. Então, com tudo isso, eles não se envolvem. Ele diz também que não há orgulho, que não há inveja, que não há ódio. Então, a gente vê a diferença entre o mundo de expiações e provas, que é a Terra atualmente, e o mundo de regeneração, que é como a Terra está se transformando, né? Está chegando nesse ponto. Bem, por tudo que eu falei, nós podemos concluir que uma boa parte das criaturas que hoje habitam o nosso planeta não vão ter condições de permanecer quando nós chegarmos nesse ponto de mundo de regeneração, por causa dos maus sentimentos que ainda têm. Então, o que acontece? O plano espiritual já está fazendo uma seleção. É aquilo que Jesus falou também, como o joio e o trigo. Estão sendo separados aqueles espíritos que representam o joio. O joio representa o mal, né? Esses espíritos estão sendo separados, selecionados, melhor dizendo, dos espíritos melhores. E eles, a não ser que mudem, não terão a condição de estar por aqui. E o plano espiritual também nos informa que nós estamos passando por um grande trabalho de limpeza espiritual que eles estão realizando, né? Agora, nós que aqui estamos, né, comentando tudo isso, nós temos que reconhecer que a maioria de nós que já nos julgamos espíritos com bons sentimentos, ainda somos espíritos com grandes débitos espirituais, não só desta vida, pode ser que nós tenhamos grandes débitos já nesta vida, mas com toda certeza débitos de existências passadas, débitos muito antigos. Então, mas o que acontece? Desde que o espírito compreenda tudo isso e se arrependa e queira realmente, né, melhorar, Deus dá a esse espírito que se arrepende, quer dizer, ele dá a cada um de nós a oportunidade de nós nos reabilitarmos através da lei de causa e efeito. Isso quer dizer, nós precisamos pagar as nossas dívidas, então nós vamos ter a oportunidade de nos regenerarmos passando por situações de prova, onde nós vamos sofrer a consequência do mal que nós tivermos feito para os nossos semelhantes. E aí nós vamos nos reabilitar. Então, Deus, em sua bondade infinita, em sua misericórdia infinita,
nos dá a oportunidade de nós conseguirmos conquistar, né, essa oportunidade e essa melhora. Então, estes espíritos também poderão passar, quer dizer, além da sua reabilitação, também poderão passar, ou poderemos passar, eu acho melhor eu dizer poderemos, porque todos estamos incluídos, né? E nós somos espíritos que temos muito que evoluir ainda. Então, poderemos passar por provações, às vezes bem difíceis. Por quê? Porque o espírito, quando ele já tem uma condição, quer dizer, ele está no plano espiritual e ele já tem uma compreensão melhor da vida eterna, o que ele deseja? Ele deseja de todo o coração o seu próprio progresso espiritual. Então, o que ele faz? Se ele tiver condições de participar da escolha de algumas provas na sua futura reencarnação, ele não pode escolher tudo. Tudo é feito com limites. E tudo sob a supervisão de espíritos benfeitores, espíritos protetores, espíritos especializados nessa tarefa. Então, esse espírito pede muitas vezes para passar por provas bem difíceis, onde ele tem a ambição de progredir bastante, de avançar bastante. Nós, quando aqui estamos encarnados, nós imagina se eu iria pedir uma prova dessas. Olhando, né, deste lado, quando estamos encarnados, nós pensamos que a gente não quer uma prova tão difícil. Mas quando nós estamos no plano espiritual, que estamos vendo com olhos diferentes, sem dúvida nenhuma, muitas vezes nós pedimos provas assim, bem difíceis. E desde que nós tenhamos a condição de passar por essas provas, isso nos é concedido. Nós nunca vamos passar por alguma coisa que nós não tenhamos a condição, porque esses espíritos benfeitores, eles sempre vão estar junto, orientando, não é? Agora, se nós formos merecedores, nós teremos a oportunidade de renascer nesse novo tempo, não é? E nessa era, segundo os espíritos nos informam, essa época, essa nova era, será um tempo de grande progresso material, não só moral, mas também material. Por quê? Porque os espíritos reencarnam e não vão usar a sua inteligência para prejudicar ninguém. Vão usar a sua inteligência para fazer o bem, no progresso, em quaisquer atividades que eles estejam. Então, nós vamos ver um grande desenvolvimento em todas as áreas que nós pudermos imaginar, em todas as profissões, em todas as atividades, por causa disso, porque todos vão usar a sua inteligência sempre para o bem, porque os espíritos que ainda se voltam para o mal não terão essa oportunidade de estar aqui, né? Então, nós veremos, entre outras coisas, um grande progresso na medicina, onde nós teremos, então, a cura de muitas doenças. Então, será muito bom. Passaremos por provações? Sim, como eu disse, né? Provações, às vezes pedidas por nós, provações devido aos nossos débitos espirituais, mas todos estarão voltados, assim, para a fraternidade, para a solidariedade. Isso quer dizer, mesmo que nós passemos por provas difíceis, não vai faltar o alimento a ninguém, não vai faltar medicamento, não vai faltar o agasalho, ninguém vai passar falta de nada. Vai ter as provas? Sim, vamos passar por provas, mas é numa condição assim bem diferente. Uma coisa também que eles dizem, o evangelho no lar será constante em todos os lares. Por quê? Porque ele será vivenciado em forma de tolerância, em forma de boa vontade, em forma de compreensão, de todos os sentimentos bons
Então a gente vê o quê? Que neste tempo que nós estamos passando, o tempo da pandemia, faltou o evangelho em muitos dos lares, conforme nós temos ficado sabendo. Mas graças a Deus, muitos outros lares se fortaleceram, não é? E essa é uma grande verdade e isso é muito bom. Sobre a nossa regeneração, eu vou aproveitar e vou dar um exemplo que eu achei muito interessante, que está contido neste livro, que é do espírito Raul Parra, e que foi psicografado por mim, conforme a Mara já disse. E nesse livro, o espírito Raul está contando alguma coisa a respeito desse grande trabalho de limpeza espiritual que está sendo feito em todo o planeta. Não é numa pequena região, mas é em todo o planeta. Então, um dos espíritos que se manifestam aqui neste livro, ele conta a sua história. Então, ele diz que em tempos já bem antigos, ele foi um ditador de uma determinada região. Também não interessa saber de qual região ou qual foi o nome dele, então isso não é importante. Então, devido naquele tempo ao seu poder e à dureza do seu coração, e é ele mesmo que está contando, ele acabou prejudicando muita gente, muitas criaturas mesmo. E ele diz assim, que graças a Deus ele conhecia umas pessoas muito simples, que ele tinha carinho por aquelas pessoas, e ele procurou ajudar aquelas pessoas. E ele falou, isso me salvou, porque foram essas pessoas tão simples que eu ajudei, que depois, mais para frente, eu precisei demais de ajuda e foram elas que me ajudaram. Mas ele conta que devido à dureza do seu coração, ele fez inimigos implacáveis, que muito o atormentaram já naquela existência, e depois, quando ele estava no plano espiritual, ele conta que ele sofreu demais a perseguição desses espíritos, que ele maltratava, que ele prejudicava, que ele fez muita coisa errada, e outras vidas que ele teve também, esses espíritos continuaram atrás dele, prejudicando-o. Então ele conta que ele sofreu demais e que ele teve, depois disso, ele teve existências muito difíceis e que ele sofreu, inclusive, grandes processos obsessivos. E a vida dele foi realmente muito difícil. Mas ele conta que um dia, graças a Deus, ele se arrependeu. Porque muitas vezes os espíritos demoram uma enormidade de tempo, eu vou dizer, para caírem em si, para despertar, para compreender o mal que fizeram e ter a oportunidade de se arrepender. Mas então este nosso amigo, ele conta que em algum momento ele se arrependeu profundamente do mal que ele tinha feito. E quando e uma coisa é verdade, esse arrependimento verdadeiro, profundo, ele marca demais os espíritos, marca o seu coração, ele marca profundamente. E quando ele se arrependeu, como ele conta verdadeiramente, imediatamente ele teve a oportunidade de ser amparado pelos bons espíritos que estão sempre procurando socorrer todos os espíritos que estão em situações semelhantes. Mas assim que ele se arrependeu, ele pôde ser socorrido pelos bons espíritos. Aí, evidentemente, ele foi conduzido em algum posto de socorro ou em algum hospital espiritual. Bom, o fato é que ele foi socorrido no lugar adequado pelos bons espíritos e passou um tempo até que ele teve condição de melhorar. Assim que ele melhorou, o que ele quis? Ele procurou o trabalho, porque todo espírito, quando melhora,
Ele quer o quê? Ele quer trabalhar, ele quer ajudar. E foi isso que este espírito fez. Ele quis colaborar. E ele pediu a oportunidade para estar ajudando os espíritos que estavam naquelas regiões tão sofridas, de onde ele mesmo tinha saído. E havia uma infinidade de espíritos ali. Espíritos que ficam nessas condições porque mantêm o ódio em seus corações, não conseguem perdoar. Então, enquanto eles não conseguem perdoar, eles não podem ser socorridos, não podem ser retirados desses lugares também. Então, ele se comprometeu, e era esse o trabalho que ele fazia, de ir nessas regiões assim tão inferiores, procurando socorrer esses espíritos, que eram, por sinal, os mesmos espíritos que ele havia prejudicado, porque, como ele conta, ele prejudicou uma multidão de espíritos. Então, vejam só, esse espírito que fez tanta coisa errada, palavras dele, ele hoje, ele é um trabalhador de Nosso Senhor, é um espírito bom, um espírito que, pela narrativa dele, a gente vê que ele é um espírito já iluminado pelo trabalho que ele faz. Não é fácil fazer esse trabalho que ele faz. E o que ele está contando aqui nesse livro? Que ele deseja renascer nesse tempo para a sua regeneração. Essa é a ambição, esse é o desejo dele. E ele, na ocasião em que eu estava psicografando o livro, ele conta que ele estava preparando a sua próxima reencarnação. Pelo tempo que faz, eu acredito até que ele já esteja reencarnado. E o que ele conta? Que devido aos seus débitos tão grandes, ele estava querendo, desejando, assumindo o compromisso de voltar, recebendo em seu próprio lar alguns desses espíritos que ele tinha maltratado tanto, espíritos com os quais ele tinha uma grande dívida espiritual, espíritos com os quais ele precisava se reabilitar. Então, esses espíritos renasceriam como seus filhos e iriam dar-lhe muito trabalho. Tá certo? Muito trabalho mesmo, porque são espíritos que ainda não o haviam perdoado, mas ele queria receber esses espíritos em seu próprio lar para estar no dia a dia com eles, demonstrando o seu amor em forma de perdão, em forma de compreensão, de abnegação, assim, de todos os melhores sentimentos, constantemente, porque ele iria precisar disso, porque esses espíritos, eles tinham muito ódio ainda dentro de si mesmo, mas ele queria estar junto com esses espíritos, dedicar-se totalmente a eles para conquistar o seu coração. Porque é isso que a reencarnação faz, nos dá essa sublimes oportunidade de estarmos muitas vezes junto com aqueles a quem magoamos, para que nós possamos juntos nos reabilitarmos. E o lar, muitas vezes, é uma oficina, né? Lugar desses encontros, e muitas vezes para que todos possam conquistar, então, essa harmonia, esse amor que todos nós necessitamos. Bom, como diz o Espírito Raul, aqui neste livro, nós teremos muitos casos assim, nesse tempo de regeneração. Então, nós vemos que será um tempo de mudança de comportamento, né? De todos, teremos muitos espíritos bons, mas também teremos sofrimento por causa de situações desse tipo, né? E eles dizem o seguinte: e isso já está acontecendo, mas vai acontecer dentro de um tempo breve, vai acontecer de forma muito mais intensa, o renascimento de muitos espíritos bondosos, muitos,
E esses espíritos vêm com o objetivo de ajudar a todos os que estarão passando por provações. São espíritos que renascem com esse objetivo, de ajudar uns aos outros, né? Porque muitos estarão nessas condições. Muitos espíritos iluminados, eles vêm com essa finalidade e muitas vezes também para receber espíritos, não só que precisam, que precisam, vamos dizer, se perdoar uns aos outros. Não, espíritos que às vezes nascem com dificuldades mil e que precisam da assistência carinhosa de pessoas assim, da mãe, né, dos irmãos, do pai, né, espíritos familiares ou outros espíritos, né, precisam, porque muitas vezes a dificuldade deles é enorme. Então isso é uma coisa que também vai acontecer. Eu também quero lembrar que com tudo isso vai ter muito trabalho espiritual, muito. Porque todo esse sofrimento vai trazer essa necessidade de muito trabalho espiritual na seara divina. E esse trabalho é para todos nós uma bênção de grande valor. Nós não podemos esquecer das palavras do apóstolo que disse: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então muita gente, muitos de nós poderemos estar nos regenerando, se nós já estivermos encarnados nesse tempo, mas poderemos fazer isso já, poderemos estar nos regenerando através do trabalho no bem, do trabalho voltado ao nosso próximo, aliviando as dores dos nossos próximos, sim, porque aliviando as dores alheias, nós estaremos também aliviando as nossas próprias dores, pagando as nossas próprias dívidas, não é? Então isso é assim bastante importante. Eu tenho visto, através dos livros que eu tenho psicografado, do Espírito Raul, e através também dos livros que estamos lendo constantemente de outros autores, a quantidade de espíritos que se comprometem com o trabalho espiritual e depois não assumem o seu trabalho. Então, muitas vezes, esses espíritos renascem, vão passar por dificuldades, por problemas, acabam indo às casas espíritas, isso é bastante frequente, mas quando lhes é orientado que eles também precisam participar, quer dizer, eles já estão melhores, precisam participar de um curso, não é? Que se faz nas casas espíritas, para que as pessoas possam se dedicar ao trabalho espiritual, as pessoas já se afastam. Por que que se afastam? Porque não querem compromissos, não querem saber dessa coisa que os espíritas falam, né? Esse negócio de reforma íntima, né? Não querem saber de reforma íntima, não querem mudar a vida que estão levando e não querem saber de compromisso, mas acabam perdendo a sua oportunidade. Mas continuam médiums, tá certo? Médiums não dos bons espíritos, médiums do desequilíbrio, médiums que estarão sintonizando com espíritos sem esclarecimento, e aí as coisas se complicam para esses espíritos. E a mediunidade é assim, algo sagrado que a pessoa só pode utilizar a sua mediunidade com estudo. Tem que ter muito estudo, tem que ter muita orientação. Ninguém pode dizer, eu sou médium por causa disso ou daquilo e vou resolver fazer qualquer trabalho por minha conta. Não, não é assim. Tem que participar do seu estudo, tem que ler bastante, tem que frequentar um curso para ter uma orientação que vai ajudá-lo como ele precisa ser ajudado. Eu vou ler aqui uma frase de Emmanuel, que é muito conhecida por todos os espíritas que gostam de ler. Emmanuel diz assim: os médiuns, em sua generalidade, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas
e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. São almas arrependidas. Então, Emmanuel está falando isso para todos nós, né? Ninguém é médium porque é bonzinho. Nós somos médiums por causa desse nosso compromisso que nós já temos do nosso passado espiritual. E somos, quer dizer, são almas arrependidas, como ele diz aqui. Bom, então agora eu já vou concluindo a palestra e eu quero, assim, finalizar dizendo o que vem a ser a regeneração da Terra, que foi o item que eu abordei aqui. É justamente essa transformação que está acontecendo. E a Terra está melhorando. Aí muitos vão dizer assim, eu não estou vendo nada de melhor, não estou vendo nada de diferente. O que está acontecendo de diferente no nosso planeta? Não aparece no noticiário, não aparece lá em nenhum jornal da TV, não aparece nesses outros lugares. Quantas pessoas estão dedicando-se a praticar o bem? Quantas pessoas? É um número muito grande. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas de família, né? Como cada um de nós. Quantas pessoas estão... Eu vou citar como exemplo as casas espíritas, mas não é só as casas espíritas, outras religiões, mesmo outros lugares, quantas pessoas estão interessadas em, assim, exercer atividades, exercer trabalhos que ajudam outras criaturas. Quanta gente, né, que tem fazendo o bem. Quando acontece, por exemplo, vamos dizer, alguma situação em que acontece um problema muito grave, a gente vê quanta gente que se prontifica a ajudar, que se prontifica a colaborar. Imediatamente as pessoas, de forma natural, elas já começam a recolher roupa, por exemplo, em grandes enchentes, coisas naturais, né? As pessoas se prontificam, vão recolhendo mantimentos, vão recolhendo roupas, vão fazendo, assim, algumas maneiras de ajudar. Então, isso daí é uma coisa muito boa. Isso é a mudança que está acontecendo na população. Ninguém passará falta de nada. Deus é misericordioso. Não tenhamos nenhum outro receio. Tenhamos fé, tenhamos confiança e vamos fazer a nossa parte. Agora, eu falei também a nossa própria regeneração. O que é a nossa regeneração? É a nossa reforma íntima. É a prática do bem, são os nossos resgates que nós temos realmente que fazer pelo amor ou pela dor, não é verdade? Mas nós precisamos resgatar os males que nós fizemos anteriormente. Então, é o esforço, a nossa regeneração, é tudo isso. É o esforço de nós vencermos a nós mesmos. O cuidado que nós devemos tomar com a gente mesmo, evitando os maus sentimentos, evitando os ressentimentos, não é? As mágoas, o orgulho, a inveja, o ciúme e todos esses sentimentos que a gente sabe que a gente deve evitar. E outra coisa, não esquecermos jamais das palavras de Jesus e da grande orientação que ele nos dá. Que o que nós devemos fazer é, em primeiro lugar, amar a Deus, nosso Pai, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Se nós colocarmos em prática estes ensinamentos, nós não vamos errar. Que o Mestre nos abençoe, nos ilumine e que nos ampare para que nós possamos nos conduzir melhor em nossa caminhada. Muito obrigada pelo carinho da vossa atenção e obrigada a vocês por esta oportunidade. Nós estamos imensamente felizes pela sua presença, Leonilda. E eu estou feliz também de estar aqui. E igualmente pela companhia de todos vocês. Se você gostou desta palestra, dê o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube,
Ative o sininho para receber as notificações dos nossos programas. E convidamos a todos que ainda não possuem o nosso aplicativo, para que vão até a Play Store, a loja de aplicativo do Google Play, e baixe o aplicativo da Rádio Fraternal. Assim você vai poder ouvir a rádio em qualquer lugar que você estiver. E antes de finalizar, gostaríamos de dizer quem foi a ganhadora do livro da Leonilda. Foi a Maria Aparecida Davi Segóbia. Parabéns, parabéns. Boa sorte a todos os que estão inscritos no nosso site. Fiquem todos com Deus e na paz de Jesus Cristo. Até mais. Que assim seja.